Oi, gente, saudação a todos e o meu abraço. Pois é, eu queria voltar a falar com vocês novamente sobre, não um tema específico hoje, mas a gente fazer algumas elucubrações aí que possam nos levar, né, nos esclarecer de alguma maneira, algumas coisas, né, que ficam tão difíceis, né, de serem entendidas no nosso dia a dia, evidentemente. É claro que a gente passa, né, por um momento difícil, né? Um momento que, bom, difícil aí entre aspas, né? Porque depende de como você vê esse difícil, né? Essas mudanças, essas transformações que vêm ocorrendo, né, na sociedade de um certo tempo para cá, né? De 2 anos para cá, né? Principalmente com o advento, né, não se pode fugir disso, né, porque foi o elemento introdutor, digamos, né, de algumas concepções de mudança, que é a pandemia, né, que se instaurou-se, né, mundo afora, né, em todos os setores. Mas então, veja bem, tudo é uma questão muito, muito interessante da gente pensar, né? Pô, a gente sabe que as coisas, né, andam meio que, né, a gente está aí passando uma onda grande, né, com a nova entrada, né, de novos vírus, novas mudanças, novas transformações dentro do próprio processo de vacinação, dentro do próprio processo de convivência, dentro do próprio processo, enfim, do que acontece no nosso dia a dia. Isso nos leva a pensar que há algo a ser visto, há algo a ser pensado. Por exemplo, não se pode conviver, né, nesse momento contemporâneo nosso sem o auspício de algum processo de entendimento, né, de alguma coisa que possa nos esclarecer, que possa levar a população a sentir as coisas de uma forma diferente, ou de uma forma, digamos, mais real, digamos assim, né? E aí é que entra todo o processo filosófico, né? Mas essa introdução da filosofia, no entanto, ela se torna, né, uma coisa que meio que difícil de ser introduzida. Difícil por quê? Porque o próprio sistema, ele conduz as pessoas a um determinado sentimento de que as coisas, né, estão acontecendo e tal, né, porque elas devem acontecer, não é porque acontecem porque que acontece, não é isso. O sentimento que o sistema lhe passa é que as coisas vão acontecendo porque teriam que acontecer, né? É o chamado vir a ser, né? Então as pessoas vão se acostumando, vão se encostando, vão se colocando muito passiva diante de tudo isso, né? E aí é que está o grande problema. Enquanto a filosofia tenta trazer você, né, para esse âmbito, né, da discussão, esse âmbito da hermenêutica, né, de uma forma que você possa ver as coisas, interpretá-las de uma maneira diferente, possa conduzi-las de uma forma que possa ser entendível para você, né, e para todos os seres que, né, convivem com você. E a grande dificuldade, ela se prende exatamente nisso, porque para você vê que coisa interessante, né? Há uma necessidade, mas essa necessidade, ela fica meio impactada, digamos, devido a não haver uma reciprocidade, digamos, né, do assunto. Porque se você consegue trabalhar de uma maneira não real, digamos, amórfica, digamos assim, que é o que faz o sistema, aí as pessoas aceitam, porque elas vivem num mundo que não é o mundo dela. É o mundo que está aí, que vai se passando, mas que, na verdade, não é o mundo delas. Se elas pararem e olharem-se para si próprias, vão descobrir que não é o mundo dela. E aí a finalidade sistêmica é exatamente essa. Aí o problema maior da filosofia, porque não há uma reciprocidade e isso fica difícil. Então, acontece o quê?
quando se consegue atingir, né, algum segmento, esses segmentos são aqueles que podemos dizer assim, que conseguiram ultrapassar, né, um pouco essa barreira, que conseguiram sair um pouco daquela caverna, né, em que conviviam, né, e conseguem aí ter um olhar diferente, conseguem ver as coisas de uma maneira sábia, digamos assim, né, porque o sábio, né, para Platão, evidentemente, né, o sábio é aquele forte, é aquele que consegue ver as coisas um pouco além, né, do que se está apresentando ali à sua frente, né, à sua realidade. Então, veja bem, é nesse aspecto que é interessante a gente conduzir a questão filosófica para um lado que possa ser visível, né, até para você, né? E essa visibilidade você só vai encontrar se houver um interesse da sua parte, né? Quando não há um interesse da sua parte, fica difícil de você entender a questão. Vamos aqui, aleatoriamente, eu nem queria entrar nesse aspecto, mas como já falamos inicialmente, são elucubrações, né, até extemporâneas, digamos assim. Vamos lembrar a questão aí da vacinal, a questão do método vacinal que vem sendo desenvolvido, né, no Brasil, por exemplo. As pessoas antes, né, uns combatiam a vacina via, né, informações negacionistas, né, outras conduziam, né, a vacina de uma forma aceitável, né, achavam que a vacina realmente resolveria o problema e tal, né. Hoje você já nota uma coisa interessante, né, nessas pessoas. Mesmo aqueles que não queriam se vacinar e tal, hoje eles correm, né, em busca, né, avidamente em busca da vacina, em busca dos testes, né, que olha só esse teste aí, né, é aí que já não se prende mais à questão capitalista, mas na vacina, mas agora com certeza nos testes, né, porque que envolvem altos lucros, altas cifras aí, né. Então, eu não sei se você prestou atenção, mas as pessoas hoje, mesmo contra a vacina, elas querem se vacinar. Elas vão lá para a fila, buscam, obviamente, né, tomar suas vacinas, eles, os seus familiares, mas eles estão ali, inclusive, falando mal até da vacina. Que a vacina não faz efeito, que é isso. Então, eles estão ali fazendo sempre uma crítica negativa. Você vê que é interessante isso, né? Quer dizer, você se compõe de uma maneira contrária, mas ao mesmo tempo reforçando aquilo que você diz que está contrário, que não aceita, que aquilo não tem efeitos, que o governo está ganhando em cima disso. Enfim, aquele papo sempre do cotidiano que a gente encontra nas filas, né, nos ônibus, no transporte de um modo geral, na convivência, né, do senso comum. Não é interessante isso? Então, isso demonstra que aí um problema dialético que precisa ser visto, né, que é necessário que nós aqui, enquanto autores, digamos, e atores, né, dessa questão, desse cotidiano, desse universo momentâneo, estejamos muito atentos, né? Porque, olha só, é interessante, né? Por que você mesmo contrário, você age dessa maneira? Quer dizer, essas são as grandes perguntas, né? Os grandes problemas, né? Até porque a questão da pergunta, da resposta, desculpe, em termos filosóficos, de conhecimento, elas não são interessantes. Interessantes são as perguntas, né? São aquilo que você pergunta, aquilo que você responde, mas num todo, o que interessa mesmo são as respostas, ou melhor, as perguntas, porque das perguntas que são conduzidas uma série de variantes, né, que podem ter uma série de esclarecimento o mais variado possível. Está dando para acompanhar? Realmente fica meio difícil acompanhar, porque exatamente a gente tem essa dificuldade, principalmente professores como eu e outras pessoas, que se envolve de uma maneira
de que você está um pouco além da questão da dinâmica, só da didática, né? Porque é muito fácil, você chega lá e dá aula, falar e tal sobre aquilo, né? E tem até um amigo meu que ele fala, olha, ou você é um filósofo, você é um pesquisador, ou você vai ser um professor aí, qualquer. Que a finalidade do professor é essa, ele vai lá dar a sua aula. Quer dizer, ele não tem um comprometimento com a coisa do aprofundamento da questão, né? Eu, por exemplo, não me enquadro nessa. Eu me enquadro nessa mais de teórico, né, de pesquisador, do que um simples professor, né, didático que vou lá e passo aquilo que me é dado para passar. Quer dizer, eu acho que não tem muito a ver isso não, né? Mas, enfim, é uma questão discutível. Mas que encontra, né, um certo respaldo nessa coisa que a gente está querendo conversar, está falando com vocês, né, e pedindo, né, que respondam sobre isso, que assim fiquem atentos sobre isso, né, cara? Porque isso depende exclusivamente da nossa posição, né, do nosso poder, né, de emancipação que temos, do nosso poder de potência. É aí que a coisa pode sofrer qualquer modelo de transformação, né? Então, veja bem, não é interessante o assunto? São coisas que estão aí meio soltas, mas que têm um ideal, né, de aprofundamento dentro do convívio social diário, né, por exemplo. Porque há um deslocamento geral, meu amigo, nessa questão do entendimento das coisas. Cara, se você andar igual eu faço questão de, quando eu saio às ruas, quando eu vou para cá ou para lá, eu faço muita assim, pesquisa a nível de vídeo, de pesquisa de campo, de oralidade, né? De escutar as pessoas, né? Porque já vivemos um processo em que você não tem condição mais de conversar, né? Você tem uma coisa assim extremamente barulhenta, é uma coisa assim extremamente caótica, em que você não consegue ter diálogo, você não consegue. O que você vê nas pessoas é uma avidez, né, digamos, de ajuda aí, entre aspas, né? Todo mundo quer ser muito solidário, né? Mas é um solidarismo, uma solidariedade que traz um certo ranço, né, de interesses, né, em servir, né, que eu preciso ser uma pessoa bondosa, né, que eu preciso ser uma pessoa que ajuda. Quer dizer, essa ideia de ajuda, ela está muito forte nas pessoas. E isso as confunde de um modo geral, sem dúvida nenhuma, porque a ajuda, olha só, é uma coisa muito discutível. A ajuda normalmente ela está preso a determinado ranços aí autoritários, ranços, né, de direitas, né, radicais. Enfim, olha só, é preciso estar muito atento a isso. Mas, infelizmente, a população está enquadrada exatamente nesse sistema. Porque não há como você retroceder se a gente continua num patamar de discussão, de informação, né, de didatismo, né, em termos de cognição, nas suas salas de aula. O que a gente vê é um processo muito corriqueiro, um processo que nada mais, nada menos de continuismo, né? E esse continuismo é irrefreável, né, em todos os setores, porque você não vê como uma saída para isso, né? Mas a gente pode perceber isso olhando de frente, vendo como é que as coisas acontecem, por que elas acontecem. Poxa, será que não dá para perceber, cara, o que você vê, principalmente no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, onde convivemos? Pô, será que não dá para vocês perceberem? Cara, tá um caos, quer dizer, a cada dia as coisas estão piores, a cada dia, e não estou aqui fazendo reclamações, não é isso, não se trata disso, até porque a proposta filosófica não é essa. É a gente trazer um âmbito de discussão em que esclareça, né? E não que deixem as pessoas
comovidas ou, né, ou digamos, levadas a tomar tais posições porque alguém falou isso. Não é isso, é só você prestar atenção no seu dia a dia, cara. A questão de saúde, desculpa, a questão de saúde, a questão de transporte, a questão de tudo, a questão da sua convivência, a questão de tudo, cara. É só você ver as coisas como é que elas estão, né? Não precisa falar mais nada. É uma questão de percepção. Agora, as pessoas estão tão envolvidas de tal maneira, sequestradas, né, em seus pensares e pensamentos, que elas não conseguem mais, né, fazer uma visualização sobre isso e acham que estão vivendo uma vida normal. Então é mais ou menos isso, meu amigo. Dá aí o like aí, dá uma olhada no meu currículo aí, vamos conversar mais sobre isso, tá vendo? Até mais, até qualquer hora.